Boa noite, meus queridos amigos. Boa Como noite a vocês todos. estão? Tudo bem, Cíntia, Adriana? Tudo bem, Ricardo Brilhante? Tudo ótimo. Muito boa noite, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aí na sua casa, eu costumo dizer, no seu sofá, na sua rede, onde você estiver, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos no programa Mundo Espírita. pelo canal Enigmas Enigmas do Outro Mundo. Como foi que vocês acharam? O que foi que vocês acharam do programa passado? Tivemos uma convidada. O que foi que vocês acharam, né, Ricardo? Sim, sim. Foi muito bacana. Comentem, perguntem e nos ajude a levar conhecimento do Espiritismo a mais e mais pessoas. Isso. Hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Setembro Amarelo e a valorização da vida. Sim, nós estamos fechando o mês de setembro, não é isso? E fechando o mês de setembro, um mês direcionado. É claro que é um tema que não pode ser restrito a um mês só, mas que esse mês é bem direcionado, instituições fazem palestras, O mês direcionam, inteiro. traz à tona esse assunto, devido à necessidade que nós temos, né? Nós esquecemos muito dessa questão, o eu, né? De nossas necessidades espirituais, pessoais. Então esse mês de setembro é bem direcionado e a gente está fechando esse mês e a gente vai fechar com chave de ouro, não é isso? É isso. Então, meu amigo, minha amiga, não esqueça aquele recadinho de sempre. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para estar sempre ligado quando tiver um programa, uma música nova, e você vai ser notificado se você tocar aí no sininho também. Não esqueça que isso é muito importante. Vamos fazer diferente, Ricardo? Já estamos fazendo. Então faça a prece hoje inicial. Nos harmonizando, buscando alcançar aquele ponto de luz que nos faz estar mais ligados à espiritualidade. O caminho da sabedoria, dos direcionamentos, para que nós possamos andar, buscar entender tudo o que nos acontece, entender todas as nossas dores, nossas aflições, entender por tudo que passamos, todo o aprendizado que possamos extrair deles. E que possamos estar sempre abertos à intuição da espiritualidade amiga, mas para que possa nos direcionar. Que venha fazer com que tenhamos todo o conhecimento necessário para uma evolução mais tranquila. Que assim seja. Que assim seja. Cíntia, essa semana Cíntia teve em nossa casa, há 15 dias atrás, fazendo a palestra, né, falando sobre valorização da vida, na nossa casa, no Obreiros da Vida Eterna. Domingos, 17 horas. E eu não sei, quando eu tô nas palestras, principalmente na nossa casa, eu costumo dar uma observada para a plateia. Observar os gestos, as formas com que as pessoas, né, estão recebendo as informações. E o engraçado é que a forma que você começou aquela palestra, eu vi gestos assim, as pessoas se ajeitando na cadeira, algumas dizendo assim, será que eu sou assim? Será que essa sou eu? Ou esse sou eu, né? Então achei extremamente interessante. O tema falava sobre o tema de hoje, muito próximo do tema de hoje, né? Que é a questão do amor próprio, da autovalorização. E eu achei interessantíssima a forma que você começou fazendo os questionamentos, né? As perguntas, né? Então, eu te pergunto, a entrevistada hoje é Cíntia. Me diz uma coisa, você conseguiu enxergar o que eu estava enxergando também? Eu sei que não é fácil, né? Porque a gente está concentrada, né? Até mesmo nas intuições que nos chegam, né? No momento da palestra.
Mas você conseguiu enxergar também, você conseguiu ver alguns detalhes daquela plateia, daquele público naquele momento? Olha, eu digo que se eu não tocar, se nós, palestrantes, não tocar ninguém da plateia, nós precisamos tocar a nós mesmos. Não, isso é verdade. Mas foi tão bacana. Eu vi uma mãe e uma filha, elas se entreolhavam, elas comentavam assim, olha isso, assim. E teve homens, o que me chamou a atenção, Sim. e que depois vieram conversar comigo, falar que muitos casais perdem a identidade com o passar do tempo, porque só faz o que o outro gosta, o que o outro quer. Eu acho que foi bom mexer. E você lembra que eu comecei a palestra falando que era muito difícil o tema, porque a gente vai mexer com a intimidade, com as emoções das pessoas. E muitas vezes a gente não consegue falar das nossas próprias emoções. Tem uma frase que você colocou, eu acho que tem algumas pessoas que estão nos assistindo, né, que deviam estar naquele momento. E tem uma frasezinha que foi muito interessante, diz assim: quem está vindo pela primeira vez numa casa espírita e vendo uma palestra dessa, muitas vão pensar assim, não vou vir mais não. Vou vir mais não, porque quando nós chegamos aqui a gente consegue se enxergar um pouquinho mais e enxergar como estamos, né? Quem é você? Quem somos nós, né? Aí, isso às vezes assusta, né? Às vezes assusta. E foi dessa forma que você começou a palestra, fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas. E eu só observando o gesto. Acho que eu consegui enxergar essa mãe e filha. Eu vi mais algumas situações. Mas me diga uma coisa. Ali, o tema em si, você acha que mais atrai as pessoas a olhar para dentro de si? Ou essas pessoas elas acabam dizendo, não sou assim? Eu acho que atrai. Por mais que a gente não promova essas mudanças, atrai. Porque se for alguém que está chegando pela primeira vez, vai se sentir incomodado. E sabe, eu não vou lembrar quem é que disse, se você está incomodado com você mesmo, então tá bem, tá no caminho certo. Porque o que nos incomoda nos motiva a mudança. Se eu não me incomodo, se está tudo bem, então eu vou mudar o quê? Então, o primeiro passo, né? O primeiro passo para enxergar o erro é você enxergar que está no erro. Né? Quando eu me incomodo, eu estou fazendo, mas poxa, eu fiz isso de novo. Ou então eu vou fazendo, eu fiz mesmo, tá? Não me incomodo. Então, os espíritas, eu digo os espíritos que estão estudando há mais tempo, já conseguem enxergar esses erros. Muitos de nós, você que é espírita aí há muito tempo, vamos pensar, a gente já sabe, poxa, eu estou errando feio aqui. Então, o primeiro passo é enxergar, o segundo passo é parar de fazer. Então, é um processo. É um processo. E eu conversei muito com psicólogos que trabalham comigo, que já estiveram no Melhor Idade, por exemplo, para desenvolver o tema. Conversei muito com eles. E foi muito interessante. Eu até disse, André, muito obrigada, viu, pelo presente, porque não é fácil você se enxergar. E aí você identificar, aqui eu estou sem nenhum amor próprio. Aqui minha autoestima está zero. Aqui eu me supervalorizei. Aqui eu me respeitei. Esse processo é extremamente importante para a nossa evolução, para a nossa condição. Não, é que as pessoas, quando a gente chega no espiritismo, a primeira impressão é ótima. Porque a primeira impressão é que a gente está num local diferente. As pessoas mais serenas, num local tranquilo, as pessoas que conseguem enxergar o nosso semelhante de uma forma diferente. Só que com o tempo a gente começa a perceber que existem os escorregos, né? As imperfeições de cada um. E algumas pessoas até pensam que quando entram no espiritismo, chegam ao espiritismo, vai tudo ficar calmo, lindo, maravilhoso. Que não vai ter problema. Não vai ter problema. E não é bem assim. Porque a primeira situação, o primeiro olhar, o primeiro espelho que a gente vai se deparar são com as nossas imperfeições. E isso faz a gente dar uma caída, né? Eu sou assim. Poxa, eu sou assim. Então isso a gente começa a enxergar algumas situações que estão ao nosso redor, que a gente sempre está atrelando as atitudes do outro, né? Mas que no fundo a gente nunca conseguiu entender nem enxergar que nós temos participação ativa nessas situações. Então, palestras como essa que você trouxe naquele dia, né, lá na nossa casa, a gente começa a enxergar, né, isso também
dentro do espiritismo a gente bate com isso frequentemente, começa a enxergar que nós somos atores ativos em tudo que nos acontece, né? Em tudo que nos acontece. E isso faz a gente ter uma porção de, né? A gente tem, não é culpa, mas a gente tem participação. Então a gente precisa primeiro atuar dentro de nós mesmos, né? Então, enxergar isso não é muito fácil. Não é fácil. Não é Lembra muito que eu fácil. comecei a palestra também falando de Divaldo? Sim. Que Joana mandou ele ir pro espelho, porque eu e no espelho. E às vezes a gente mente até para nós mesmos. A gente esconde as nossas emoções até de nós mesmos. E esse exercício de ir para frente do espelho foi com que fez com que Divaldo enxergasse o que estava causando aquelas dores. Que ele comentou na época que era a falta do perdão. Ele tinha uma mágoa de uma pessoa. Então, às vezes, você vai pro espelho a primeira vez, a segunda vez. A primeira só olha, a segunda já pergunta, quem sou eu? Aí, é difícil isso. Então, eu entendi que tudo parte do autorrespeito. Se o mundo está como está, sem empatia, com essa falta de respeito, é porque se eu transbordo o que eu tenho, então o mundo vai sentir. Então tá faltando esse autorrespeito, esse autocuidado, ele olhar para dentro de si. Como eu falei lá também, a gente tem que olhar pro erro dos nossos filhos, pro comportamento do nosso filho, alguém que esteja sob a nossa tutela no trabalho, na casa espírita. Mas no geral a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque aí eu pergunto também, quem comanda a sua vida? Lembra que eu perguntei isso? Sim, são essas perguntas que eu estava lembrando. São as suas emoções ou é você que comanda a sua vida? Quem comanda a sua vida? O que o outro acha de você ou quem você é? É porque nós vivemos num mundo onde a opinião alheia, a opinião de fora, a gente está dita o seu conhecimento, né? o seu dita comportamento. o nosso comportamento, né? A gente tem uma necessidade imensa de mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo. E eu costumo, em algumas palestras eu já comentei sobre isso também, que às vezes hoje nós estamos vivendo uma situação que às vezes você, só um exemplo, a gente vai num local para uma diversão, num show, né? A gente deixa de aproveitar o momento com o parceiro, com a parceira, com o colega, quem está do lado, para estar filmando, para fazer as imagens, para postar em algum lugar onde eu estava. E deixa de aproveitar o momento. Né? Às vezes situações que só dizem respeito a dois. No caso, os dois que estão lá, mas a gente precisa estar, né, fazendo registros para colocar nas redes, para dizer que eu estou bem, olha onde eu estou. Né? Mas aquilo ali só diz a duas pessoas, aquelas que estão ali, né? E são um dos exemplos, são vários exemplos, né? O que está por trás das lentes? Sim. Não é? Sim. Aí cria uma máscara, né, de vida, né? Como que é difícil comentar a questão dos influenciadores hoje em dia, que é algo tão normal, tão corriqueiro, né? E acaba sendo os influenciadores, acabamos essas pessoas que vivem, dependendo da opinião do outro, né, dos outros, né? Acabam sendo influenciadores anônimos, né? Porque está sempre passando uma vida perfeita. Uma vida que não tem problemas, uma vida que você está sempre ganhando, está sempre mostrando tudo que tem de melhor, né? Só que a gente acaba criando uma fachada. E que determinadas pessoas acabam influenciando de uma forma muito negativa. Muito negativa. Porque na minha vida pessoal, eu tenho os meus problemas, tem as minhas imperfeições, as minhas situações, tudo que nós passamos. Às vezes não está tão bonitinho como está, né, na mídia, como está lá nas redes sociais da vida. Né? Atrás das lentes. Atrás das né? lentes. O que está na frente das lentes é a ilusão, a vida ilusória. Não estou dizendo que seja assim com todo mundo, não. Mas a grande maioria, quem é aquele que está por trás daquela lente? E deixar de fazer ou não fazer, esperando um comentário, esperando uma curtida, uma né? aprovação. Uma aprovação de outros, né? É refém, não é uma pessoa livre. Não é? Se eu só visto uma roupa, se eu só uso tal acessório, se eu só corto o cabelo assim... Porque fulano gosta. Eu vivo numa prisão e não sei. Estou agregado a isso. E eu falei muito sobre relações, né? Sim.
tanto amorosas como de familiares, como de amigos. Que são todas amorosas, né? A gente só faz uma divergência. A romântica, né? A divergência da romântica, que é a relação a dois, né? Uma relação, as relações... É porque a gente sempre que faz um comentário de relações, dá a impressão que é só casais. Ou, né, duas pessoas que convivem juntos, mas não é. Tem a questão dos amigos, tem a questão das famílias, tem a questão daqueles que não são tão amigos, do trabalho, né, são os colegas, né. Então a gente tem que estar sempre entendendo as relações com que a gente está convivendo, mantendo. Se tem alguém que está hoje aqui no nosso programa, que esteve nesse dia lá no Obreiros, eu vou perguntar, conseguiram preencher a lista? Não, eu faço a pergunta melhor. Conseguiram ir para frente do espelho e falar a verdade para si? Falar a verdade para si. E a lista, porque se você não conseguiu falar 3 virtudes eu lembro, 3 virtudes você pediu, né? Então precisa trabalhar um pouco mais. Quantos defeitos, quantas imperfeições? Havia uma quantidade de imperfeições também, Era menor. Por que era menor, você lembra? Porque a gente dá sempre valor negativo. E a gente tem que valorizar o que a gente é. E a gente não sem consegue, se achar melhor do que ninguém. E a gente não consegue também enxergar as nossas imperfeições, né? A gente consegue, não, eu sou um pouquinho chato. Eu sou só um pouquinho invejoso, né? Ou só um pouquinho ciumento. Não é assim que nós dizemos? Assim, um pouquinho orgulhoso. O ciúme é o tempero do amor. Então. O ciúme é uma prova de insegurança. A gente não perde o que a gente não tem. Não existe isso. É cuidar, mas se cuidar também. Então, tá precisando a gente olhar para dentro de nós. Quais são os meus defeitos? Porque eu preciso conhecê-los para que eu possa trabalhar para melhorar isso. Quais são as minhas virtudes? Para que eu, cada dia, fique melhor ainda. Não é melhor do que o outro, a gente sabe disso. É melhor do que eu fui ontem. Hoje eu me tornar uma pessoa melhor. Que eu respeite os meus limites. Que eu coloco o limite nas minhas relações. Até onde eu posso. Eu só posso até aqui. Eu só permito isso. Isso aqui vai me desrespeitar, vai me violentar. E não estou falando de violência física somente, né? Então, quais são os meus valores é extremamente importante. Se conhecer, se respeitar. Porque quando eu permito que o outro me respeite, não é o outro, sou eu que estou me desrespeitando, né? Se eu quero ir por esse caminho, mas não vou por algum motivo que não é minha decisão, então a gente precisa estar atento a isso. Porque tudo isso que a gente está falando do amor próprio, da valorização, contribui para uma saúde mental e contribui para cada vez mais eu estar vivendo em paz e livre. Não ser prisioneira dos comentários dos outros, não ser prisioneira da opinião do outro sobre a minha vida. Você estava me falando sobre André Luiz, uma mensagem. Sim, eu trouxe aqui uma mensagem de André Luiz, vamos refletir sobre ela. E o tema é acordemos. E vá pro espelho. Acho que já percebeu que o tema era por aí mesmo. Acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar o erro do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito. Dá vontade de repetir essa, tá? Indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, é muito fácil. Reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa. Receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas olha só essa parte. Mas enquanto nós nos distrairmos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, o que eu quero, o que eu preciso, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos no mundo interior relegado à treva. Despertemos e a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem nenhum proveito para a nossa vida.
porque o infortúnio maior de todos para nossa alma eterna é aquela que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. André Luiz, livro Caridade, item 33. São pontos... Daria um seminário esse fortes, tema, porque a gente né? ia discutir cada tema desse. Não, mas vamos entrar. Eu tava vendo aqui os temas, né? Alguns temas. Me presta a tua caneta. Eu vou apontar aqui alguns temas para a gente fazer uns comentários aqui bem, né? É sempre fácil examinar as consciências alheias, né? Julgar o outro, né? Passa por aí, né? É sempre mais fácil a gente fazer julgamento das atitudes, das consequências das atitudes alheias, né? É muito fácil esse julgamento. Outro ponto aqui, bate também, identificar os erros do próximo. Você não vai consertar eles, para que você quer? É aquela questão da trave, né? No argueiro, né? Do argueiro e da trave, né? A gente não consegue enxergar o que está dentro, o que está na nossa vida. A gente não consegue enxergar as coisas que são tão pesadas que a gente carrega. Mas a gente consegue enxergar as mínimas situações do outro, né? Então, e esse próximo, Ricardo? Opinar em questões que não dizem respeito. As pessoas, às vezes, não nos pedem opinião, às vezes eles só comentam. Comentam porque estão alegres, porque estão felizes, ou porque estão tristes, mas não estão pedindo uma posição. Elas comentam assim por comentar. Ou às vezes nem comentam, né? A gente, além de opinar, a gente julga. Sim. Porque acho que a gente estava falando de um atendimento que a gente fez e que a família toda julgava as ações daquela mulher. Mas eles não estavam dentro da casa dela. É o olhar da lente, né, por trás da lente. O que está para fora, o que você vê de fora, não é o que está acontecendo dentro daquela família, dentro daquele lar. Como está a relação daquelas pessoas. Só sabe quem convive, né? Só sabe quem convive. Só sabe quem convive. Já não pode opinar e muito menos julgar o comportamento. E se não for para engrandecer, se não for para apaziguar, se não for para construir, se não for para agregar, para ajudar, não coloque, né? Não bote seu dedinho. Porque já para destruir, para desagregar, já tem muito. A gente não pode estar atrapalhando a vida de ninguém, né? Então a intenção é sempre construir, agregando, unir, né? O que a gente fala da espiritualidade superior, ela nunca chega com mensagens para jogar mais lenha na fogueira. Nunca. Né? Nunca. A gente tem que entender isso. Indicar as fraquezas dos semelhantes. Essa daí é fato, né? A gente sempre indica e aponta as fraquezas dos outros, né? As nossas a gente quer guardar, deixar sobre 7 chaves, né? Bem guardadinhas, né? Porque as nossas fraquezas, quem disse que eu sou fraco? Quem disse que eu tenho fraquezas? Quem disse que eu posso, né? Como dizia meu tio, titubear em cima de alguma situação, né? Quem disse? Mas nós temos. E são muitas, né? Às vezes nem nós enxergamos ou guardamos, né, as 7 chaves, né? Educar os filhos dos outros como é fácil. Se fosse o meu filho, eu não faria isso. Se fosse meu filho, eu faria isso. Com o meu filho, eu faço isso. Mas o meu filho não é o seu filho. Então, a nossa relação é diferente, né? Totalmente. De cada... Até porque são seres diferentes, né? São seres diferentes. Necessidades diferentes. Não existe problemas uma cartilha, né? A gente tem que trabalhar de formas diferentes, de acordo com cada ser. Reprovar as deficiências dos companheiros. Eita! Eu costumo dizer o seguinte: se nós estivermos nos afastando das pessoas, porque as imperfeições delas estão aparecendo, a gente não consegue conviver socialmente com ninguém. Olha, se numa relação a dois, uma relação amorosa, né? A gente estava comentando. Romântica, né? Ela é muito romântica. Uma relação amorosa, a gente tem que ceder para poder conviver. Porque se não houver, se ninguém ceder, se ninguém renunciar, um vai ser escravo. Você estava falando sobre a questão da escravidão, ou seja, a questão de você se anular pelo outro, né? Mas se os dois não cederem, a relação vai ficar
vai ficar pendendo para um lado. Vai satisfazer os dois? Está bem os dois nessa relação? Né? E isso nós levamos para todas as relações. Todas as relações. E aonde eu chegar, até porque a gente vive num mundo de provas e expiações, o meio social onde eu vou estar vai ter alguém que tem um pouquinho isso, eu que tenho um pouquinho daquilo, fulano que tem um pouquinho do outro. Se eu for deixar, eu deixo de ir à casa espírita porque fulano é chato. Eu já observei se eu sou tão chato. Não é? Né? Aí eu vou para outra denominação. Vai ter gente. Vai ter alguém com outro defeito, né? O problema desse afastamento é até que ponto isso vai me atingir tanto. Porque os defeitos vão aparecer e todos vão ter defeitos diferentes. Não vai haver nenhum local onde a gente encontre as pessoas tudo no mesmo nível de envergadura, que a gente consiga ter aquela... Não vai ter. Enquanto a gente estiver aqui, não tem. Nós precisamos entender que as relações fazem com que a gente cresça. As relações com diferentes seres, com diferentes níveis, personalidades, a gente vai fazer com que a gente cresça e a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. Ou então nos isolar. Isolar não é o caminho. Isolamento não é o caminho, a gente não cresce com isolamento, não é isso? Eu acho que você não vai mais confiar naquela pessoa, você não vai confiar a sua vida, os seus problemas, os seus desafios, mas conviver, a gente tem que conviver com todo mundo, respeitando todo mundo. Né? Você é desse jeito, ok, mas eu não quero isso pra mim, mas eu vou estar aqui convivendo com você, não sendo o seu melhor amigo, talvez, né? Acho que a diferença é essa. Não é não conviver mais no mundo, porque isso não tem como. É conviver respeitando o outro, mas impondo os seus limites. Sim, né? Sim. Outro ponto, corrigir os defeitos. Eita! É bem fácil. Corrigir os defeitos do outro. É bem facinho, né? Isso. É bem facinho, Tem um detalhe que eu gosto de comentar sobre isso. Geralmente, quando a paixão vem... trazendo de novo para uma relação ninguém amorosa. Vê nem defeito. Não se enxerga o defeito, né? E por mais que isso acontece muito quando nós somos adolescentes, né? Às vezes quem está ao redor enxerga todos os defeitos das pessoas, dos dois que estão naquele relacionamento, só que aqueles dois estão como? Estão apaixonados, cegos. E quando a gente comenta, né? Eu digo adolescentes porque é os primeiros momentos, né? Mas isso acontece com qualquer fase da vida. E a gente diz, não, ele vai mudar ou ela. Não, a gente sabe que as pessoas só mudam se elas quiserem, né? A gente não consegue mudar o outro. Né? A gente não consegue mudar. Por mais que você mostre os caminhos, se é difícil a gente mudar os nossos hábitos, como é que a gente vai conseguir mudar o outro? Isso. Então, a gente procurar as relações que nós precisamos ter e, como você comentou, essas relações mais íntimas de confiança com as pessoas que você... lidar com os defeitos que você acha que tem condições de lidar com eles. Tem pessoas que não conseguem frequentar o psicólogo, porque chega no psicólogo aí e diz assim, mas Ricardo sempre me desrespeita. Então se respeite você. Aí a pessoa não gosta, porque quer botar a culpa do comportamento meu no outro. Então, se aquele brinca com seus sentimentos, se aquele desrespeita você, não se desrespeite você. Olha, a partir de hoje não, assim não. Essa relação assim não, essa amizade, você está fazendo isso, não tá legal. Né? Aquelas brincadeiras que a gente tira com o outro, que denigre o outro, que todo mundo ri. Você não tem que rir daquilo se aquilo não tá lhe agradando. É a partir daí que você começa a impor o seu respeito. Olha, aqui não, assim não gosto. Nós confundimos a autenticidade, nós confundimos o diálogo, a discussão saudável. O que seria isso, a discussão saudável em construção dessa valorização, dessa autovalorização, desse amor próprio? Alguém poderia dizer, ai, seus cabelos estão muito feios, cacheado, e brincar com isso. Não, eu não tô e não gosto que fale assim. Eu falei um exemplo, mas você entendeu? Você se posicionar. Quando alguém lhe desrespeita, você se posicionar. Quando alguém faz brincadeira com alguma coisa que vai denegrir você, você se posicionar, não é brigar. Não gostei da sua atitude. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Porque não quer magoar o outro, porque isso, porque aquilo. Aí você não magoa o outro, para não magoar o outro, você não diz, eu não gostei das suas brincadeiras, não gosto, e gostaria que não acontecesse mais.
Aí o que acontece? Para não perder uma amizade que não tem, porque se a pessoa denigre você, não é seu amigo. Não existe amizade. Não existe. Não perde o que você não tem, né? E aí confunde isso e fica quem se machucando? Quem se magoando a cada vez que alguém denigre você na frente dos outros amigos, na frente de pessoas talvez que você nem conheça? Quem que se magoa? Eu. Engraçado que você começou... Desvalorização. Você começou a falar sobre um ponto que eu ia fazer a pergunta a você, que falando como a gente está falando da autovalorização, né? Então, a autoestima, a autovalorização, por onde a gente deveria começar? E você acabou já dando o primeiro passo, né? Ela já se adiantou, né? Para variar, né? Mas a pergunta está no ar, né? Você já começou a falar sobre a questão do respeito, né? E eu estava vendo aqui a questão também do orgulho, combater o orgulho, né? Também. O que você não quer para você? Eu ouvi de uma psicóloga ela também falando, as pessoas sempre dizem o que querem, mas o que elas não querem é mais difícil. Eu não quero alguém que me desrespeite, eu não quero ser desrespeitada, mas eu coloco esse limite nas minhas relações, Sim. Né? Então são coisas extremamente importantes que é olhando para mim, não, essa aqui não dá, aqui não há acordo, aqui não tem renúncia, aqui não tem como é que eu posso falar nas relações, uma concessão, aqui não, né? Aqui tudo bem, eu posso ceder, isso não, isso eu cedo, isso não. Você entende? Porque nós estamos apaixonados, estou falando de amor romântico, nós estamos apaixonados e não queremos colocar esse limite. Então, quando passa o tempo, que a paixão vai embora para o amor chegar... 2 anos. A paixão vai embora para o amor chegar, e aí você começa, poxa, mas não é o outro que está lhe tratando assim, foi você que permitiu. Foi você que não disse até onde o outro poderia ir com você. O que você aceitava, o que você não aceitava, porque você queria segurar aquele relacionamento. Mas aí não é uma relação saudável e não é uma relação com bases sólidas. Porque você não foi você mesmo. Você foi aceitando o que não é aceitável para você, para aquela relação ser continuidade, da continuidade. Tem uma geração que a gente tem mais proximidade, uma geração de adolescentes, já chegando à maioridade, que eu consegui conviver por mais tempo. E o que eu tenho observado entre eles é que alguns pontos que a gente a gente escorregava muito na nossa geração, eles estão mais trabalhados. Não estou dizendo que estão extintos, alguns defeitos, mas são mais trabalhados, né? Que eu tenho observado, né, mais próximo, né? A questão do ciúme, eles estão mais, você falou uma palavra de perder o que não tem, né? Foi isso que você falou? Perder o que não tem. Eles são alguns meninos que têm muita segurança, né? Quando não dá, um vai para algum lugar, o outro não pode ir, o outro não deixa de ir, claro, não seja nada demais. Bacana isso. Mais bacana, mas eles estão muito, eu estava observando, eu tenho observado muito próximo a mim essa situação, é um grupo, não é só um nem dois, é um grupo. O ciúme, ele não está totalmente extinto, mas eles são muito pé no chão. Já foi com relação a isso, né? Muito tranquilo. Outra coisa também, não se fala em vamos usar a palavra que eu nem gosto, traições, ou seja, eles são muito, eu estou com fulano. Quando eu não quiser mais fulano, eu posso estar com cicrano, mas por enquanto eu estou com fulano. Então eles são muito assim, tranquilos com relação a isso, sabe? Uma relação mais madura, eles são jovens ainda, né? E eu estava observando e disse, poxa, que legal, não era bem assim na minha geração, né? Minha geração. E você falando sobre essa questão dos limites, talvez a gente veja hoje um tema muito delicado, é o tema das agressões dentro de casa, né, com relação das mulheres, que sempre existiu, só que não saía de dentro de 4 paredes, né? E hoje a gente vê que o pessoal diz, só se fala hoje em Maria da Penha, só se fala em agressão às mulheres, mas é algo que sempre existiu. Talvez as mulheres hoje tenham mais voz
Então, estão saindo, perder um pouco o medo de ir atrás. Existem muitas barreiras ainda, a gente sabe disso. A questão da dependência econômica, a dependência emocional, né? Existem algumas dependências a serem conquistadas ainda, que não são todas. Né? Então, mas a gente entende... A dependência emocional é muito confundida com o amor. Muitas relações que têm uma dependência que confunde com amor e a dependência. E é um trabalho muito grande, uma força de vontade muito grande e muitas vezes de tratamento para conseguir se desvencilhar daquela dependência. Quando acontece, aí olha para trás e viu, não era amor, era dependência física, emocional, financeira. Olha, eu fico doente quando eu ouço alguém dizer, apanha porque gosta. Gente, as emoções... Eu comecei a palestra no domingo, naquele domingo falando. Hoje também é difícil você falar de emoções, porque muitas pessoas assim estão doentes emocionalmente e são dependentes financeiramente, fisicamente. As pessoas que agem com essa dependência, que causam essa dependência, porque muitas vezes aquele de quem eu sou dependente trabalha para que eu cada dia fique mais dependente, né? E aí é muito difícil isso para a pessoa. Mas é um contexto cultural, né? Que a gente está se moldando, não é de uma hora para outra, né? Não é. Não sei se vocês sabem, nós comentamos no programa passado que Cíntia trabalha, né? Tá à frente do UBS, né? Tá lá trabalhando no UBS e está sempre próximo. E além disso, né? De estar lidando com o público, com mulheres nessa situação. E eu lembro que você tinha um projeto de valorização das mulheres, né? Assim, era, né? Florescer. Assim, o projeto Florescer, que começou a nossa casa, ela tinha esse projeto. E ela está sempre lidando com esse tipo de tema, com esses temas, esses direcionamentos. Então, tá sempre com os psicólogos do lado, né? Tá sempre conversando. Então, a gente tem uma certa autoridade para falar sobre o assunto. Mas ele cabe muito bem com relação a essa questão do amor próprio, né? Da autoestima. Mas eu acho que é uma mudança. Eu entendo também que é uma mudança de postura, uma mudança cultural, que não vai acontecer de uma hora para a noite, mas que essa avalanche de situações que hoje nós nos deparamos é justamente uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de frente. Então, algumas pessoas até acham que é um retrocesso, eu acho que é um avanço. É um avanço, sim. Um avanço. Um avanço para cada um. Devagar, mas caminhando. Sim, um avanço. Então, combater o orgulho, né? Eita, esse aqui fala sobre a autoanálise, você já falou sobre isso, né? Mas pode dar uma pincelada também. Né? Quais são os meus defeitos? Difícil de eu enxergar na frente do espelho, falar sobre os meus defeitos. Pra mim, não. Por que eu tô sentindo isso? Agora, por que eu agi assim? Isso. Qual é o sentimento que está por trás? É porque é muito simples. Eu vou para frente do espelho, aí vou dizer, eu sou muito compreensivo. Eu sou um cara muito legal. Eu sou um cara assim, sensado. Então, falar sobre minhas virtudes olhando para o espelho é muito fácil. Agora, começar a falar os defeitos, a gente sempre bota... E engraçado que a gente, quando vai falar dos defeitos, a gente sempre coloca a culpa no outro. Eu só agi assim porque o outro fez isso comigo. Porque o outro fez isso comigo. E a gente vem batendo nisso há muito tempo, né? A questão de dar outra face não é virar e deixar bater de novo, né? É mostrar, entender que existe outra forma de agir naquela situação. Que você está mais condizente, que você tem uma forma diferente e mais amável, mais inteligente de enxergar aquilo. Quando no Evangelho de Jesus tem ama o teu próximo como a ti mesmo. Então essa história de dar outra face não é alguém tá te pisando, pisando e você deixando porque é amar o próximo. Isso aí é não se amar. Não bater, dar outra face é não revidar as agressões, o desrespeito, é deixar o outro ser quem ele quiser ser. É um direito dele ser o que ele é, pensar como ele pensa, agir como ele é dele. E a mim cabe, como dizia Chico, o dever de ser cada dia melhor. Então, dar a outra face é não revidar. Deixar ser pisado é falta de amor próprio. A gente tem que compreender isso. Outra coisa que eu queria que ficasse claro hoje aqui pra gente é a conversa. É o limite, é o falar.
com amorosidade, com educação. Não, Ricardo, eu não gostei disso. Não faça mais isso. Entendeu? Se eu não falar, como é que o outro vai saber? Não é? Então, as pessoas não estão acostumadas a ouvir, não gostei. Não vou. Não faço. Entendeu? E aí, isso é muito importante, eu saber me expressar. E aí a gente ouve as pessoas dizer assim, mas se eu falar isso vai causar uma confusão. Não, ao contrário. O diálogo é para não ter confusão. Não, as pessoas confundem um diálogo com a briga. Com a briga. Né? E às vezes a gente até cria, né? Quando a gente começa a alterando a voz e cria. Começa um diálogo e termina uma briga. Mas a gente tem que começar a entender que diálogo é diálogo, né? Cíntia, e o programa chegou ao fim. Chegou ao fim, chega mais um fim também, né? Mais um Setembro Amarelo, no caso, pra gente, né? Que é o último sábado do mês. E a gente só quer agradecer a todos pela paciência, pela contribuição. Compartilha essa ideia. Né? E você me falou que tem... uma poesia, se eu conseguir recitar, lembrar dela, porque faz tempo que eu recitei. Então, vamos lá, a nossa prece é? Não, você faz os primeiros agradecimentos. Sim. Muito obrigado, viu, nosso operador, que qualquer dia ele vai estar falando aí. Quais são suas virtudes, nosso operador? Quais são seus defeitos? Eu disse que ia perturbar ele, não perturbei. Então, muito obrigada pela sua companhia. Muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz quando vê os comentários, quando lê os comentários, quando respondem. Nossa gratidão para você e volte todos os sábados, 20 horas. Programa Mundo Espírita. Enigmas do Outro Mundo. No canal. Então, muito obrigado a todos. Até o próximo sábado. E... vamos à prece poesia. A prece. Isso. Então, sempre há um caminho a seguir. Onde tem flores, há esperança como um sol a surgir. Talvez você nem perceba o encanto de uma flor que lança seu perfume só para estar ao seu lado, sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno, só para dizer que te ama. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar e acreditar no bem. Que Jesus nos ilumine. Antes de nascer eu te vi sorrir. No silêncio do céu eu pude escolher. Tua luz me chamava, teu colo era abrigo e eu sabia, queria você. Desci em teus sonhos, ouvi tua voz, como quem canta uma canção de ninar. Ainda que o tempo não nos mostrasse, eu já sabia, era o meu lugar. E eu entrei no teu ventre como onda no mar. No calor da tua alma comecei a pulsar. Teu coração chamava o meu sem falar. Eu sou teu filho, vim pra te amar.
coração. E eu entrei no teu ventre como chuva no chão. No calor da tua alma plantei meu coração. Teu silêncio falava, eu sabia escutar. Eu sou teu filho, vim pra te amar. Cada suspiro teu eu senti daqui. Cada promessa era luz pra seguir. Eu trouxe lembranças da vida anterior e em ti encontrei a raiz do amor. Do alto desci pra aprender a viver. Tua mão segura vai me proteger. Na dança da vida, no ciclo sem fim, escolhi teu ventre pra nascer em mim. Eu entrei no teu ventre como fogo no ar. No calor da tua alma comecei a brilhar. Teu coração chamava o meu sem falar. Eu sou teu filho, vim pra te amar. Te esperei, mãe, te escolhi, mãe. No tempo sem tempo guardei teu olhar. Te esperei, mãe, te escolhi, mãe. A eternidade quis te encontrar. Quando teus olhos me virem chegar, lembra que um dia eu soube esperar. Do mundo dos sonhos até despertar, eu escolhi você pra me guiar. No ventre da vida, no ventre do amor, eu sou teu filho, teu presente maior. E quando eu sorri no teu colo, enfim, será o céu dizendo eu voltei pra ti.